Aqui nessa questão da Universidade Federal do Pernambuco, nós vamos ver uma questão bem interessante, principalmente por envolver comparações entre cubos. Então aqui primeiro nós temos o cubo C ponto, nós podemos chamar de C1, e esse outro cubo aqui que a gente pode chamar de C2, por exemplo. São tais que a aresta do C1 é igual à diagonal de C2. Então vamos deixar aqui bem... A aresta de C1 vai ser igual à diagonal do C2. Se o volume V1 e V2 são respectivamente os volumes do cubo 1 e do cubo 2, ele quer saber qual a razão entre os dois volumes V1 sobre V2. Então, primeiro que a gente sabe que o valor da aresta do cubo 1, então nós vamos chamar de A1, é igual ao valor da diagonal do outro. Lembrando que a fórmula de diagonal, quando a gente fala do cubo, é a aresta raiz de 3. Então aqui vai ser A2 raiz, que ele é igual, né, a diagonal do D1. Então, a diagonal 1. Vou colocar maiúscula para não confundir. Igual a diagonal 1. Então, dessa forma, diagonal 2, diagonal 2, diagonal 2. Então, aqui é igual a diagonal 2. Então, a aresta 1 vai ser igual a aresta 2 raiz de 3. Perfeito. Depois ele falou que a razão entre os volumes, vamos deixar essa fórmula aqui de molho, a razão entre os volumes é volume 1 dividido pelo volume 2. O volume 1 nós sabemos que é a aresta 1 ao cubo. O volume 2, e aqui nós sabemos que o volume 2, ele é dado por aresta 2 ao cubo, porque é a fórmula de volume de cubo. Do cubo nada mais é que a aresta ao cubo. Vamos substituir aqui no valor desses volumes. A aresta 1 nada mais é do que a aresta 2 raiz de 3. Então, no lugar dele, nós vamos colocar esse valor ao cubo. E na aresta 2, nós vamos deixar a aresta 2 ao cubo. Aqui, volume 1 sobre volume 2, nada mais vai ser do que a aresta 2 ao cubo, raiz de 3 ao cubo, dividido por aresta 2 ao cubo. Dá para cortar aqui. E dessa forma, nós veremos uma manipulação incrível, que é a raiz de 27. Que é exatamente o que a questão nos pediu. Qual a razão dos dois volumes, que é V1 sobre V2. Exatamente, letra B, raiz de 27. O que a gente aprende nessa questão é confiar no processo. A questão pediu pra gente primeiramente fazer uma relação entre as arestas, a gente obedeceu prontamente, e depois ele começou a falar de razão e de volumes, então a gente obedeceu também. Então quando a gente vê falando uma informação a respeito, vamos deixar aquela fórmula ali guardada, provavelmente a gente vai precisar dela no futuro, que foi o que aconteceu aqui. No lugar de A1, a gente já veio prontamente e colocou o valor de A2 raiz de 3. Por que foi tão importante fazer essa substituição? Porque para fazer o corte de alguma forma, ele quer uma razão, ele quer um número. Eu preciso cortar essas letras de alguma forma, essas letras precisam desaparecer. Então, por isso que aqui, de alguma forma, ele precisaria de uma relação entre A1 e A2, que foi exatamente a primeira coisa que a questão nos deu. Então, foi essa questão de muito aprendizado, principalmente porque ela parecia ser bem complicada no início, mas quando a gente resolve, a gente percebe que é mais algo relacionado à organização, à interpretação, e principalmente em confiar que a questão está nos dando todo o suporte, todas as informações que a gente precisa para resolver ela. Então, aqui dependeu também um pouquinho de manipulação matemática, e entender que aqui também poderia ser a resposta 3 raiz de 3. Mas eu deixei como raiz de 27 porque não tem as opções de 3 raiz de 3. Então, outra coisa que a gente aprende nessa questão é nem sempre ficar preso no que a gente acha como correto em matemática, como a gente acha correto na resolução. Às vezes é a mesma coisa.
raiz de 27 é a mesma coisa de 3 raiz de 3. E talvez 3 raiz de 3 seja mais correto. Mas a questão é que nós não temos isso não nas opções. Então, saber identificar que 6 e meia dúzia é a mesma coisa facilita muito pra gente na hora de interpretação e ganhar um pontinho aí. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima questão.